Então essas são as características que vão marcar aqui a transgressão leve. Quais são as exceções, professor? Nós vamos encontrar aqui também o militar que retarda injustificadamente o cumprimento de atribuição, artigo 15.5. Quer dizer, ele recebe uma ordem para ser cumprida e ele cumpre essa ordem com atraso, né? Nós vamos encontrar também aqui o militar que entra em um sistema, entra em uma repartição onde a sua entrada não é autorizada, que é o artigo 15, inciso 4, que se difere um pouco dessa lógica que havia colocado para vocês, tá bom? Mas, em regra, isso que citei para vocês aqui, das 3 transgressões, elas vão resolver a vida de vocês no que diz respeito aí à prova. E como que é que funciona na prova? Normalmente, narra-se um fato e pede para que você diga qual é a transgressão, ou narra-se uma transgressão e pede para que você fale na verdade se ela é grave, se ela é média, se ela é leve, tá bom? Via de regra, é isso que é cobrado aí de vocês nas provas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora, né, sobre sanções disciplinares. Nosso código de ética, gente, ele tem 7 sanções disciplinares, ele tem 7 punições disciplinares previstas no seu texto. Quais são elas? Estão todas aqui no artigo 24. Nós vamos ver, gente, que nós temos 4 sanções disciplinares que são, que a gente chama de não demissionárias, né? Então, essas 4 aqui, ó, transgressões, elas são aplicadas por pontos. Então, nós vamos verificar, na verdade, quantos pontos que o militar perdeu, e aí nós vamos aplicar a transgressão disciplinar. Nós vamos ver que essas aqui de baixo, eu vou explicar cada uma para vocês, elas se dão pela gravidade do fato ou reiteração de condutas. Então, o que é, né? Quais são as 7 sanções disciplinares? Nós vamos ter a advertência, a repreensão, a prestação de serviço, a suspensão até 10 dias, que vai ser aplicado de acordo com os pontos que o militar vier a perder quando ele praticar uma transgressão disciplinar. Nós vamos ter a reforma disciplinar compulsória, a demissão, a perda do posto, patente e graduação, que vai ser aplicado de acordo com a gravidade do fato que o militar participou ou o fato de ele praticar sucessivas transgressões disciplinares, tá bom? Então é importantíssimo você saber que essas 7 transgressões, 7 sanções, né, disciplinares, essas 7 punições, elas normalmente na prova vão ser cobradas de você comparando, por exemplo, com as medidas disciplinares do artigo 25, tá? Eu vou mostrar depois aqui para vocês quais são as medidas disciplinares, tá bom? Bem, o que é que nós vamos encontrar, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho e explicar para vocês a respeito do sistema de pontos, né? É o seguinte, ó, o sistema de pontos vai funcionar assim. Se o militar perdeu de 1 a 4 pontos, ele vai sofrer uma advertência. Se o militar perdeu de 5 a 10 pontos, ele vai sofrer uma repreensão. Se ele perder, né, na verdade, de 11 a 20 pontos, ele vai então sofrer uma prestação de serviço. E se ele perder de 21 a 30 pontos, aí ele vai ter uma suspensão de até 10 dias. Porque na hora, gente, por exemplo, faltar serviço, transgressão grave, 25 pontos. Aí eu vou pegar lá as atenuantes, as agravantes, as minhas recompensas, vou somar tudo. Vamos imaginar que sobraram 15 pontos. Se sobraram 15 pontos, qual que vai ser a minha punição? Uma prestação de serviço. Senhores, o comandante não tem como escolher qual sanção vai aplicar. O comandante, a autoridade competente, ele só pode aplicar o que o código autoriza. Ou seja, ele vai ter que olhar quantos pontos e vai aplicar a sanção disciplinar. Agora, essas 3 aqui de baixo, não. Elas, na verdade, são aplicadas via PAD ou PADs. Processo administrativo disciplinar, sumário. Esses processos aqui,
eles vão verificar, na verdade, se o militar tem condições ou não de permanecer na carreira, de permanecer nas fileiras da corporação. E aqui não tem nada a ver com pontos. Aqui o fato foi grave, esse fato atentou contra a honra pessoal ou decoro da classe, ou esse militar aqui já estava no conceito C, mas ele veio e cometeu uma nova falta grave, aí ele então vai ser submetido a um processo e poderá sofrer qualquer uma dessas 3 sanções, tá bom? Bem, e como que essas sanções são executadas? Nós vamos ver, gente, que cada sanção vai ter uma forma de execução diferente. Por exemplo, a advertência. A advertência é uma admoestação verbal ao transgressor. Vai chamar o militar e vai chamar a atenção dele. Aí, é aquilo que eu falei com vocês. Ela é diferente do artigo 10 do Código de Ética. Lá no artigo 10, eu estava diante de um aconselhamento. Aqui, eu estou diante de uma admoestação, uma chamada à atenção, ok? E a repreensão? A repreensão, ela é uma censura formal ao transgressor. Se ela é uma censura formal, isso quer dizer que ela é escrita. Ou seja, a advertência é uma admoestação verbal, a repreensão é uma admoestação escrita para o militar. E a prestação de serviço, o que é? É o acometimento ao militar de uma tarefa preferencialmente operacional, aqui preferencialmente, não é obrigatório, pode não ser operacional, que não exceda a 8 horas. Então, a lei não traz um mínimo, ela só traz um máximo. E tem que ser um turno extra para o militar. E ela não pode ter remuneração extra. Então, nós sabemos que nossa legislação, ela prevê que o militar trabalha 40 horas em média por semana. Então, neste caso, a prestação de serviço não vai contar nas 40 horas. Ela vai ser além das 40 horas semanais. Ok? Então, é isso. A suspensão, gente, nós vamos ver que ela é a interrupção temporária do militar do exercício do seu cargo e também uma interrupção temporária do gozo dos seus direitos, das suas prerrogativas. Então, quando o militar está suspenso, que é de 1 a 10 dias, esse militar, no caso, ele não pode andar fardado, ele não pode receber honras militares, ele não pode praticar os seus atos do seu cargo, e ele também não recebe vencimentos. Então, a suspensão, ela não é remunerada e ela pode durar até 10 dias. Tá? Bom, como que o comandante vai definir quantos dias de suspensão? Ele vai observar a quantidade de pontos. Nós vamos ver que está aqui, 21 a 23, 24 a 25, 26 a 28, 29 a 30. Então, de acordo com a quantidade de pontos, ele vai aplicar a quantidade de dias de suspensão. Lembrando que, muito embora a lei diga que os dias de suspensão são até 3, até 5, até 8, quando o militar chega nesse módulo de pontuação aqui, 25 a 28, por exemplo, ele não pode sofrer menos de 6 dias. Por isso que eu circulo aqui, para vocês os números 1 a 3, 4 a 5, 6 a 8, 9 a 10. Porque aí já vai dizer para você quantos dias de suspensão que esse militar poderá sofrer. Isso quer dizer que o comandante ele não pode dar um dia de suspensão para um militar que pede 28 pontos, ou 27 pontos, ou 26 pontos. Tá? Ele vai ficar distrito aqui a esses pontos. Onde está isso, professor? Isso está em um decreto que normalmente não é cobrado na prova, que é o decreto 42.843 de 2002, e ele vem então regulamentando esse limite inferior e o limite superior para a aplicação da sanção de suspensão. Bacana? Bom, nós vamos ter logo depois aqui a sanção de reforma. A sanção de reforma disciplinar compulsória, gente, ela é como se fosse aquela aposentadoria compulsória do juiz, do magistrado, né? Nós vamos ver que a lei diz que a reforma disciplinar compulsória consiste no afastamento de ofício, do militar do serviço ativo da corporação. Então aqui, esse militar, gente,
ele estava na ativa e ele é aposentado, entre aspas, que o militar não aposenta, de forma compulsória, né? Nós vamos ver que isso vai depender, na verdade, do reiterado cometimento de faltas ou da gravidade. Só que, como ela é uma sanção que é benéfica para o militar, porque ela é remunerada, isso quer dizer que o militar ele vai para a situação de inatividade de forma compulsória, mas vai continuar recebendo os seus proventos. De forma integral? Não necessariamente, mas vai ter proventos normalmente. Então, ela exige alguns requisitos. Primeiro requisito, gente, o militar tem que ter no mínimo 15 anos de efetivo serviço. Isso quer dizer que não é qualquer militar que pode ser reformado disciplinarmente. É preciso que ele tenha no mínimo 15 anos de carreira na Polícia Militar para que ele possa ser reformado. Segundo requisito, gente, esse militar não pode estar indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio, né? Vocês vão observar que a nossa legislação militar ela é bastante rigorosa em relação a infrações que atentam contra o patrimônio. Porque isso, gente, tem relação com a questão de honestidade, de probidade, de pudor militar. Então, por essa razão, o fato do militar praticar algo que atenta contra o patrimônio da administração ou de um particular também é punido. Então, ele não pode estar submetido nem a inquérito, nem a processo por crime contra o patrimônio. Esse militar também, ele não pode ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Por quê, gente? Se o militar for condenado a uma pena superior a 2 anos, independente de ser oficial ou praça, o que vai acontecer com esse militar? Ele vai ser submetido a julgamento para perda da graduação, se for praça, ou perda do posto, se for oficial. Bacana? Em linhas gerais vai ser isso. Então tem que ser no caso que o militar não pode estar cumprindo pena, ou não pode, na verdade, ter sido condenado a pena superior a 2 anos privativa de liberdade. E o último requisito ele não pode ter cometido um ato que atente contra a honra pessoal ou decoro da classe. Isso quer dizer que se esse militar ele cometer um ato que atenta contra a honra pessoal ou decoro da classe, ele não poderá ser reformado disciplinarmente. Se ele preencher todos esses requisitos, ele poderá, então, sofrer a sanção de reforma disciplinar compulsória, que, como disse, ser aposentado de forma compulsória, mas com seus proventos proporcionais. Bacana? Ao tempo de serviço. Bom, a demissão. A demissão, gente, ela só se aplica para o militar da ativa. E ela consiste no desligamento do militar dos quadros da corporação. Leia-se, é a perda da função pública. Então, esse militar, seja porque ele cometeu um ato grave, seja porque ele praticou sucessivas transgressões disciplinares, ele demonstrou que ele não conseguiu se enquadrar ao regime disciplinar da corporação. E por esse motivo, ele também vai ser demitido, vai perder a função pública, ok? E nós vamos ter, por último, das sanções disciplinares, a perda da graduação ou do posto, né? Na verdade, gente, quando a gente pega o artigo 37, ele fala só perda da graduação. Mas quando eu pego no artigo 24, inciso 7, ele fala perda da graduação, do posto ou da patente. Essa sanção, ela é aplicável tanto para os oficiais quanto às praças. O que vai mudar é o rito. Porque os oficiais, em Minas Gerais, só podem ser reformados por decisão judicial. Então, neste caso, ele vai ser submetido a um processo específico. Esse processo é enviado para a Justiça Militar. E lá na Justiça Militar, ele vai ser reformado. Último bizu em relação a essa sanção disciplinar. Na verdade, ela só pode ser aplicada ao militar da reserva remunerada. Então, só pode perder o posto, a patente ou graduação, o militar da reserva remunerada. Militar da ativa não pode. Bacana? Bom, o último tópico que eu fiquei de trazer para vocês aqui é a questão das medidas disciplinares. Nós vamos ver que, além das sanções disciplinares, nós temos também as medidas que podem ser aplicadas junto com a sanção ou independente da sanção. Quais são elas? São 3. Cancelamento de matrícula com desligamento de curso, treinamento, estágio, exame. Estou lá fazendo o CFO, cometi uma transgressão, o comandante pode me desligar, de ofício, antes mesmo do processo terminar. Segunda, destituição de cargo, função ou comissão.
estou comandando um batalhão, fui acusado de um fato específico, o comandante-geral pode me destituir do cargo antes mesmo do processo ser terminado. Ou ele pode também me movimentar de unidade ou fração, né? Então, entendendo que é necessário para manter a hierarquia e disciplina preservados, ele então movimenta o militar. Bacana? Lembrando que, gente, os dias que o militar não trabalhar ou que ele abandonar o expediente, independente dele ter, na verdade, sido punido ou não, serão descontados os seus vencimentos. E as sanções disciplinares são sempre publicadas em boletim reservado, salvo se o Conselho de Ética entender que é necessário que se publique em boletim ostensivo, para todo mundo ver, para o caráter educativo da tropa, ok? Então, é isso, né, que tínhamos para conversar. Espero isso ter sido claro, né, mesmo com o tempo tão apertado aqui. E qualquer dúvida que tiverem, mantenham contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, estamos à disposição. Beleza? Sucesso a vocês, grande abraço.